Uma vez mais quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui nos encontramos para estudarmos a Bíblia. É muito bom quando nós nos encontramos a cada dia, sabendo que você está aí ouvindo, estudando conosco a Bíblia, e com certeza o Espírito Santo está trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a assimilarmos as verdades da Palavra de Deus e colocá-la em prática em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde vocês nos ouvem, e também nós agradecemos a todos vocês que compartilham esses estudos diariamente com outras pessoas, com outros grupos, e com certeza Deus estará dando uma grande bênção para você de ver alguém que você mandou esses estudos um dia na eternidade. Isso será maravilhoso, irmãos. Chegarmos lá nos céus e encontrarmos pessoas que disseram assim: olha, foi através de você, daqueles estudos que você me mandava, que eu estou aqui. Claro, irmãos, somos salvos pela graça. Pela fé em Jesus é que nós chegaremos um dia na eternidade. Nós vamos aqui mandar um alô especial para vocês que nos escrevem dizendo de onde nos ouvem. Eu quero mandar um alô especial para Irene Zamboni, ela em Lisboa, Portugal. Sara Santos é de Valinhos, em São Paulo. Paula Evangelista é de Itajaí, Santa Catarina. Terezinha Guerra é de Vitória, no Espírito Santo. Oselina Rodrigues da Silva Barão de Uauá, na Bahia. Marli Lima de Alto Horizonte, em Goiás. Tânia Zuba de Montes Claros, Minas Gerais, e todos os demais que nos escrevem. Nós estaremos sempre mandando um alô para vocês também. Nós iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, estamos felizes por podermos estar na Tua presença neste momento, agradecidos por este dia de vida e pelo momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que nós possamos compreender a Tua Palavra, a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe todos os amigos e irmãos onde quer que estejam, todos aqueles que pedem orações, que Tu possas estar atuando na vida de cada um segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito do povo ter se reunido na praça, em frente à Porta das Águas, e pedido ao sacerdote Esdras que lesse o livro da lei. Vejam que às vezes a pessoa ou as pessoas sentem necessidade de algo mais real, concreto em sua vida, não somente ouvir palavras que alguém está falando, mas a palavra de Deus é algo real, é algo penetrante. A palavra de Deus, nos diz o apóstolo Paulo, é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Então, irmãos, a palavra de Deus ela precisa fazer parte da nossa vida diariamente. Não importa qual seja o momento, se seja logo quando você acorda, ou mais tarde um pouco, ou à noite antes de dormir, tenha a Bíblia ao seu lado, para que você possa lê-la. Muitas pessoas dizem assim: mas eu leio e não entendo nada. Ore a Deus antes. Peça a Deus que te dê a orientação para aquele verso que você vai ler. Não precisa ler um capítulo inteiro, 2, 3 capítulos. Leia um verso. Se é o Salmo 23, leia o Salmo 23, quantas vezes for, o mês inteiro, o ano inteiro. Se você gosta do Salmo 23, Deus vai falar com você através do Salmo 23. Se você gosta do Salmo 91, leia o Salmo 91. Se você gosta das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, leia as bem-aventuranças. Enfim, João traz ali a vida de Jesus, cada capítulo, os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez. Então, nós temos a palavra de Deus para nos alimentar, para nos fortalecer. E o povo queria ouvir, então, a lei, o livro da lei. Como eu disse ontem, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados os livros da lei, porque foi através destes livros que Deus deu a Moisés as suas leis. E nós queremos ler em Neemias capítulo 8, no verso 3. Ontem nós lemos os versos 1 e 2. Vamos ler o verso 3. E leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas,
desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Vejam, leu de manhã, do romper da alva até por volta de meio-dia. Como eu disse ontem, mais ou menos umas 5, 6 horas de leitura e explicação. Porque a leitura sem explicação, irmãos, também não serve para nada. Então nós temos que ler e ter alguém para explicar, para que nós possamos entender. Nós lemos em Deuteronômios capítulo 4, verso 1. Deuteronômios 4, verso 1 diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, aqui diz que deveriam ouvir os estatutos que Deus estava ensinando para cumprir, para que eles assim pudessem viver e pudessem entrar na terra e a possuir. E nós também, irmãos, estamos esperando entrar na terra prometida. Estamos aguardando a volta de Jesus e nós precisamos ouvir, nós precisamos entender e praticar o que nós estamos aprendendo. Nós lemos ainda Deuteronômios capítulo 6, verso 3 e 4, diz assim: Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Ainda nós lemos Salmos 1, verso 2, diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui o salmista vem falando a respeito do homem que anda segundo a vontade de Deus. Ele tem prazer em obedecer a lei de Deus, fazer a vontade de Deus em sua vida. Por quê? Porque ali está o seu prazer. Medita na lei de dia e de noite. E nos diz aqui ainda o salmista que esta pessoa que faz isso será como árvore plantada junto a ribeiro de águas e dá o seu fruto na estação certa, no tempo certo. Então, irmãos, o fato de aquelas pessoas pedirem a Esdras para que lessem a palavra de Deus, a lei de Moisés, este fato de desejarem ouvir a palavra de Deus provavelmente era o resultado da leitura e do ensino das Escrituras promovida por Esdras desde a sua chegada a Jerusalém. Esdras chegou mais ou menos 13 anos antes dessa ocasião. Como nós dissemos ontem, a reconstrução dos muros da cidade, quando Neemias chegou, durou 12 anos. E então deu por concluída a obra de restauração dos muros e também da cidade. E Esdras, então, ele passou ali aquela manhã toda lendo a Bíblia para o povo, para que eles pudessem saber qual era a vontade de Deus. É muito interessante, irmãos, que muitas pessoas querem ser fortes espiritualmente, mas sequer leem a Bíblia, sequer oram, sequer vão à igreja. Como querem ser fortes espiritualmente se não buscam a Deus? Quando Esdras leu o livro da lei ali perante o povo, na praça em frente à Porta das Águas, esta solenidade que aconteceu ali não consistiu apenas de leitura do texto da lei de Moisés. Consistiu, como eu disse ontem, na leitura e explicação do que estava sendo lido, a fim de que o povo de Israel compreendesse com nitidez o que estava sendo lido. Foi uma leitura com interpretação da leitura, e todo o povo ficou atento a isto. Eles estavam sedentos dessas leituras, porque nos 70 anos que eles estiveram exilados lá em Babilônia, é possível que nenhuma leitura pública tenha sido feita. Então eles estavam sedentos. E como nós já dissemos ontem aqui também, a maioria dos que voltaram de Babilônia para Jerusalém haviam nascido lá em Babilônia. Então não tinha contato nenhum com a palavra de Deus. Mas eles sabiam que era um povo que tinha sido escolhido e chamado por Deus. Só que eles estavam em cativeiro
por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. E quem sabe, amigo, quem sabe, irmão, os problemas que nós estamos enfrentando hoje em nossa vida são porque nós não estamos dando ouvido à voz de Deus, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus em nossa vida, porque nós não estamos deixando o Espírito Santo nos dirigir, nos guiar. Nós não estamos tendo contato com a palavra de Deus para que nós possamos conhecer a vontade de Deus para conosco. Mas Deus, amigos e irmãos, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao conhecimento e aceitem a Jesus em suas vidas. Que nós possamos também, assim como o povo pediu a Esdras que lesse o livro da lei, que nós possamos também nos voltar para a palavra de Deus, que nós possamos ir à igreja com o desejo de ouvir a palavra de Deus e a explicação da palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para com cada um de nós e que nós continuemos sempre avante nesta caminhada para a Canaã celestial. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. Que Deus nos abençoe.